Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Quando a perseguição se torna uma bem-aventurança? É sobre isso que eu quero falar no nosso devocional de hoje. Para isso, eu quero ler dois versos de Mateus capítulo 5, versos 10 e 11, que dizem assim: Bem-aventurados, ou seja, felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês são quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus queridos irmãos, nós estamos diante daquilo que tenho chamado de o grande paradoxo da vida cristã. É encontrarmos a verdadeira felicidade naquilo que parece estar na contramão dos valores do mundo. Veja que quando nós nos deparamos com os aspectos inerentes a essa verdadeira felicidade descritos por Jesus aqui nas bem-aventuranças, nós conseguimos perceber que nos padrões de Jesus ou nas características que Jesus apresenta como sendo características de um cidadão do céu, elas parecem estar, de fato, na contramão daquilo que o mundo deseja. O texto começa dizendo que é feliz aquele que reconhece que é pobre de espírito. É muito interessante perceber que quando Jesus começa falando a respeito de autoconhecimento interior, o reconhecimento do nosso estado de necessidade, isso está em oposição à hipervalorização do ser humano que é muito comum, sobretudo nos nossos dias. É quando nós percebemos a divinização do ser humano, o antropocentrismo, em detrimento da humanização de Deus. Jesus deixa claro que a verdadeira felicidade começa em reconhecermos quem nós somos. E ele diz: somos pobres de espírito. E em decorrência disso, ele vai apresentando ao longo de todas as bem-aventuranças características ou consequências desse reconhecimento. Por que somos pecadores, pobres de espírito, ou seja, não temos nada espiritualmente para oferecer, nós choramos pelos nossos pecados, nós nos tornamos mansos, nós passamos a ter sede e fome pela justiça, nos tornamos misericordiosos, nos tornamos com corações limpos e, por fim, nós também amamos a paz, que, como nós dissemos em nosso último devocional, é a busca pela justiça. Agora, como coroa de todo esse movimento de transformação promovido pela ação de Deus em reconhecermos o nosso estado de pecado, ou seja, como ápice da nossa santificação, que começa desde o dia em que nós recebemos o Senhor Jesus, e a isso nós temos chamado de regeneração, nós sofremos as consequências daquilo que nós defendemos. Jesus deixa bem claro que é feliz os perseguidos. Veja, quando a perseguição traz felicidade, não é a perseguição pela perseguição. Não se trata de simplesmente sofrer. Jesus acrescenta: felizes são aqueles perseguidos por causa da justiça. Veja que no versículo anterior, nós associamos a paz com a justiça, sendo a paz a consequência de buscarmos a justiça em todas as áreas da nossa vida. E agora Jesus está dizendo
que esse nosso movimento de pacificação na busca pela justiça trará consequências de perseguição. E é muito interessante perceber, porque aqui nós somos informados por Jesus que há um custo para sermos de fato felizes no reino de Deus. Há um custo para nos mantermos fiéis àquilo que nós acreditamos. Veja, não é um custo para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados. Esse preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Mas existe um custo do discipulado, um custo de caminharmos com Deus e para a glória de Deus, que é justamente a retaliação de um mundo que está em oposição ao reino de Deus. E esse custo culmina com a perseguição. E veja, essa perseguição de que Jesus se refere não é qualquer tipo de perseguição. É uma perseguição que tem como motivação a justiça que nós defendemos. Portanto, nós seremos felizes quando, por causa daquilo que nós defendemos, nós agimos de acordo com a palavra de Deus, ou seja, pela busca, pela paz e pela justiça. Mas Jesus também apresenta uma recompensa. Deles é o reino dos céus, ou seja, daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Meus irmãos, se existe uma motivação genuína para sermos perseguidos, e eu sei, isso parece estranho, mas é como a Bíblia nos apresenta, é como Jesus apresenta a retaliação do mundo. Nós devemos nos alegrar com o fato de que a perseguição promovida como retaliação à justiça que nós defendemos, ela tem como resultado termos a convicção de que somos parte do reino de Deus. Isso deve ser suficiente para nós. O texto continua e Jesus vai apresentar um histórico a respeito da perseguição. Ele diz: também vocês serão felizes quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Veja, o sofrimento causado pela fé que professamos, que é uma visão de mundo que se opõe aos valores desse mundo, não é algo novo, não é algo da nossa geração. É algo que está intimamente ligado ao padrão de Deus, que está em confronto com os padrões de um mundo caído. Então Jesus está deixando muito claro que nós seremos felizes quando, por causa dele, por causa daquilo que Jesus ensinou, defendeu, por causa daquilo que Jesus representa para nós, nós fomos perseguidos. E é muito interessante, porque nesse texto Jesus deixa claro que isso aconteceu desde os primórdios. Alegrem-se e exultem, porque grande é a vossa recompensa. Em algumas traduções, grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então veja, a perseguição ela é parte integrante daquele que de fato profundamente vive o padrão do reino de Deus. Portanto, certa vez eu ouvi algo interessante. Se você não é perseguido pela fé que professa, existe algo de errado com o seu cristianismo. Eu sei que parece estranho, mas biblicamente nós declaramos e assumimos como verdade que nós somos felizes porque somos perseguidos. Somos felizes porque somos perseguidos por causa da justiça. Somos felizes até mesmo quando somos difamados, como Jesus apresenta, por causa de Jesus. Porque essa perseguição aponta para o fato de que defendemos um cristianismo genuíno, uma fé verdadeira.
E eu sei que no discurso isso é muito bonito. Ocorre que na vida prática esse é um grande desafio. Ao longo dos séculos, cristãos, irmãos nossos, morreram pela guarda do texto sagrado. Morreram por causa daquilo que creram, por causa do evangelho que pregaram. E nós somos desafiados a ter em Jesus a razão da nossa verdadeira alegria e enfrentar com coragem e fé os desafios impostos pelo nosso próprio tempo. Portanto, o convite da Palavra de Deus para nós, no nosso devocional de hoje, é: nos mantenhamos firmes, apesar da perseguição do mundo. Eu quero orar por nós, meu querido irmão, pedindo para que Deus nos conceda a graça de sermos fiéis a Ele e enfrentarmos as oposições de um mundo que odeia os valores dos céus, com coragem e com fé. Eu quero convidar você para essa oração. Vamos lá? Deus querido, nós te agradecemos porque, de fato, o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade, nós encontramos em Ti. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor preenche e satisfaz a nossa alma, a ponto de nos fazer, ó Deus, plenamente contentes e satisfeitos contigo, apesar das lutas que muitas vezes nós enfrentamos. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê a firmeza necessária e a fidelidade necessária, Deus, para enfrentarmos os desafios dos nossos dias. Permita-nos, ó Deus, sermos encontrados fiéis à Tua palavra e aos valores do reino de Deus. E quando, ó Deus, perseguidos por causa de tais valores, sejamos, ó Deus, fiéis ao Senhor e assim experimentemos a verdadeira felicidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um ótimo café com Bíblia. Tchau!